Nossa, fiquei curiosa para experimentar. Vocês já experimentaram alguma comida impressa por impressora 3D? Ainda não. Aliás, a presença da inteligência artificial em todas as profissões, ela é bastante polêmica. Luz, como é que você avalia a presença dela na nutrição? Os prós e os contras? Então, dentro da nutrição, eu fico imaginando que facilitaria bastante para o profissional nutricionista fazer uma avaliação antropométrica, colocar esses dados e ter algoritmos que tracem uma recomendação nutricional individualizada, com todos os macros e micronutrientes, com as calorias que o paciente precisa consumir durante o dia e até mesmo dele ter a facilidade de estar em casa e ter uma lista de substituições ou até mesmo ele pensar em fazer, de repente, uma receita saudável e ele ter a opção de fazer com aquilo que ele tem em casa. Excelente. Por outro lado, eu vejo que os contras, então, né? Outras profissões também usam avaliação antropométrica como método de trabalho. Então, o profissional nutricionista, ele seria invadido por essa inteligência artificial por meio aí de outros profissionais que acabariam entrando dentro do seu espaço. É muito polêmico tudo isso, né? Inclusive, Mariana, você tem um trabalho muito bonito que é desenvolvido com populações ribeirinhas. A gente está falando de pessoas que ainda têm uma alimentação muito pautada no que foi aprendido com a ancestralidade. E aí eu queria que você falasse um pouco como é que você enxerga toda essa tecnologia aí com essas populações. Eu acho que, como foi muito bem colocado, né, pela entrevistada, a gente está falando de realidades de contextos muito diversos. Muito. Quando a gente pensa em Brasil enquanto território, né, a gente está falando em regiões com alimentos típicos diferentes e com cultura alimentar também diferente. E, obviamente, a gente não está pensando nas comunidades ribeirinhas necessariamente, mas mesmo nas periferias urbanas, quando a gente fala em uma impressora 3D, pelo menos não a curto prazo, né? No caso das comunidades em que eu estudo, meu estudo visa justamente entender um processo que é global de transição nutricional, que é a mudança na alimentação tradicional das populações e que está acontecendo no mundo todo, né? E aí nas populações ribeirinhas ainda existe essa necessidade de aprender com os mais velhos, a pescar, a caçar, a agricultura. Então, é outro debate já. É um outro espaço, é outro né? espaço. Agora, vocês acreditam, quero saber de vocês duas, vocês acreditam que essa tecnologia, que a inteligência artificial pode ajudar a gente a combater a fome no país? Eu acho que quando a gente fala em inteligência artificial, é importante ter em mente que a gente está falando na potencialidade de se trabalhar com dados múltiplos, uma quantidade de dados muito grande, para tentar responder a problemas complexos, né? Então, esse é o potencial da inteligência artificial. Falar em fome é falar em um problema complexo. A gente precisa considerar as variáveis ambientais, mas também as variáveis econômicas, o mercado, as especificidades socioculturais de cada contexto. Então, existe o potencial da inteligência artificial conseguir matematicamente agregar todas essas informações e começar a traçar modelos de quais seriam possíveis soluções. Mas, de novo, a gente vai precisar que haja um interesse público, governamental, que a sociedade saiba demandar, para que esse conhecimento gerado seja revertido em políticas públicas, né? Exatamente. É meio como a nossa convidada, a nossa entrevistada falou ali, né, Luz? A gente está num mundo capitalista. Será que é essa proposta? Existe essa proposta de acabar com a fome? Olha, eu vejo que é muito triste em tempos atuais nós ainda termos que discutir questões sobre a fome, como combater a fome, como combater a miséria. Em um país tão rico como o nosso, produtor, nós produzimos muitos alimentos, ao mesmo tempo que desperdiçamos. Já tem um grupo de pesquisadores usando a inteligência artificial para mapear regiões, é um teste, mas já é possível de mapear regiões, municípios, onde que tem mais carência, como que é o perfil daquela população, para assim conseguir mapear essa questão da fome e trazer recursos para essas pessoas. Mas a gente vê isso ainda como uma realidade um pouco distante do que nós vivemos.